Bom dia, senhoras e senhores, o site de peças da Takara Tomy atualizou, onde hoje eu vou mostrar pra vocês todas as peças e stats de Beyblade CX. E antes da gente começar, galera, eu já vou aqui tirar uma dúvida. Muita gente me perguntou se Beyblade CX vai vir com adesivo, já que quando a gente olha aqui na Beyblade, a gente vê aqui toda essa texturinha pintada, bonita e tudo mais. Pois bem, galera, eu não encontro provas para suportar isso, porque vamos pegar aqui um exemplo de um Bey que a gente sabe que vem com adesivo, que é a Draciel. A lei japonesa exige que quando você vende alguma coisa, você diga tudo que vem nela, e a gente tem aqui na descrição do produto, que tem a blade, a ponta, a bit, tem aqui ó, adesivo. Vamos pegar outro Bey que a gente sabe que vem com adesivo, que é o L-Drago. Tá tudo aqui adesivo também. Aí a gente chega lá aqui no nosso Drum Brave, não tem nada de adesivo por aqui, meus amigos. Então, tá aparecendo aqui que isso aqui vai ser direto pintadão bonito na Blade. Dito tudo isso, galera, eu tô aqui com vocês pra mostrar não só como é que é a foto bonitona de cada uma das peças, ou a Hatchet 6, por exemplo, mas eu também tô aqui pra mostrar pra vocês todos os atributos, todos os stats e explicações que por enquanto o site nos mostra, além de algumas outras peças de recolors exclusivos que vão aparecer em eventos da Takara Tomy. Não deixem de se inscrever aqui no canal que agora a gente vai começar. Primeiramente, galera, uma das coisas que a gente pode notar é a cor do ícone de CX. Quando a gente tinha visto ele lá nos vazamentos de dentro do aplicativo, ele era meio que um vermelho, meio assim, meio magenta, mas agora ele tá um rosa bem vivo. Então o ícone aqui do canal, quando a gente for colocar aqui pros membros, você vai poder utilizar o emoji já dessa versão aqui certinha. E a habilidade dele é descrita como Down Force Boost, reforçando a estabilidade e a força que o Bey faz pra cima da arena. A Blade do nosso Drum Brave tá por aqui, o Drum Brave S, cujos atributos são 60 de ataque, 20 de defesa e 20 de resistência. As peças que vêm a seguir, eu gostaria de ver qual que é os stats especificamente só do Brave e especificamente só do Slash, mas não é o caso. Nós temos as três peças aqui, onde nós temos o Lock Chip do Drum, onde é descrito que esse chip tem o tema do Drum, a Main Blade, que é o Brave, composta de 3 grandes asas de ataque bem concentrado com bons uppers, e esse reforço na Downforce para poder ajudar o Bey a se manter mais estável enquanto ele corre. Aí em seguida a gente tem a Assist Blade S, que é o Slash, que reforça os ataques da Blade, vindo com lâminas adicionais para bater embaixo. Vocês podem ver que a gente tem um pedacinho que sai por aqui, depois tem outra parte que vem da própria Blade principal. Temos esse conjuntão inteiro, essas duas peças juntas, para poder atingir o inimigo, e também tem o Drum no meio. Em seguida, a Hatchet 660, galera, ela parece muito com a Hatchet 5, cuja performance é descrita que ajuda a aumentar a força de repulsão da Blade através de lâminas que se alternam. E se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui que a gente tem uma que é um pouco mais grossa e um pouco mais fininha, uma um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Quando a gente olha aqui atrás, ó, percebam que essa do meio, ela vem um pouco mais aqui pra cima, enquanto a outra, ela vem um pouco mais pra baixo, vem fechando aqui pra cima da parte de baixo da Hatchet. Os atributos são 14, 88 e 60, e aí a gente vai pra Beat Vortex, que basicamente isso aqui é o ciclone do Cobalt Dragon, só que virada na outra direção. Os atributos dela, nós temos 45, 10, 5 com 40 de dash e 80 de resistência e eclosão, e o lançador que vem aqui com Drum Brave é o preto com cremalheira branca. Desse Bey é inegável que muita coisa que a gente encontra por aqui acaba lembrando como é que era lá no Brave Valkyrie devido aos nomes, o Slash, o formato todo triangular, o Drum Brave em geral, assim como outros Beys que a gente viu como o próprio Hell's Reaper, estão trazendo formatos que fazem referências às suas primeiras formas. Então o Drum aqui voltou a ter 3 lâminas tudo outra vez. Quero só ver quando ele vai voltar para algum formato com mais lâminas ainda, talvez no futuro todo focadão. E ainda falando do Team Persona, vamos para as próximas peças, galera. Aqui estamos nós com o Wizard Arc Round 455 Low Orb. Para você que quer ver como é que é cada uma das peças separadinho, novamente, galera, olha só que bonito que é. Olha aqui como é que é o Round, olha aqui como é que é a Hatchet 455, cujo mecanismo de encaixe é muito parecido com o 385, e a sua ficha de peças, rapaziada, é claro que tá bem aqui. A habilidade dele é descrita como alta estabilidade, baixa força centrífuga. Afinal, não só a gente tem uma Hatchet mais baixa, a gente também tem um orb lá embaixo também, e a gente sabe que os Beys com menor centro de gravidade giram muito, então aqui a gente vai ter um bruxo que vai girar ainda mais. Começando aqui com a sua Blade, Wizard Arc R, que é o do Round. Seus atributos são 20 de ataque, 20 de defesa e 60 de resistência. E aqui cada uma das pecinhas. O Lock Chip, que a gente tem o tema do Wizard no meio. Depois nós temos a Main Blade do Arc, que me lembra bastante por causa desses dois lados mais lisos, o que a gente encontrava já em Beyblade Metal Fight. Essa parte que sobe e desce me lembra o Burn Phoenix. Também lembra o Vulcan Horus, porque são dois lados concentrados. E a descrição do Round, que é todo redondão, ele parece tipo que faz um copo embaixo da Main Blade quando ele tá montado. A
descrição dele é bem básica, uma blade circular com furos para o vento poder passar, para poder aumentar a força centrífuga do combo. A Hatchet 455 vem em seguida, onde nós temos seus atributos 7, 11, 12 e 55 de altura, e a gente ainda não chegou no 40, galera. Vocês podem notar que a barrinha por enquanto tá no meio desses dois aqui, e a descrição dela é que essa é uma Hatchet que, independente da bait, seja forte, seja fraca, resistência e eclosão, a bait vai ter a mesma pressão dentro dela, como a gente já viu no 385 do Ignite Mail, além de ser bem equilibrada e com baixo centro de gravidade. Quando a gente viu ela também montada no combo, ela também faz um certo copinho virado para baixo, então isso aqui alinhado com o round, eu vejo criando como se fosse uma superfície a mais, poder você ter um laje quando o bait tá bem virado, e você pode ter certeza que essa Hatchet aqui também vai ser muito leve. Quem aqui não se lembra como o 385 era todo fininho, quase não contribuía no peso do combo, ou então para a próxima peça que é o Low Orb, galera. O Orb que a gente já conhece lá do Viper Tail, agora aqui está rebaixado, com seus atributos 5, 25, 55, 15 de dash e 30 de resistência e eclosão. E novamente, puramente tem um starter aqui. Nós temos ele aqui vindo com a cremalheira branca e o corpo preto do lançador. Indo agora pro próximo Bay Perseus Dark, galera, do tipo defesa, e girando pra direita. E ele não é LR, igual o Gravity Destroyer que a gente tinha lá em Beyblade Metal Fight. Nós temos aqui cada uma das suas peças, inclusive aqui o bumper e também a sua Beach Wedge. As peças aqui nós temos aqui dentro e sua habilidade é descrita como a Full Defense. Afinal, o que não falta nele é defesa. Bloqueia em cima, bloqueia em meio, bloqueia no baixo. Tudo nesse bem virou um grande abacaxi preto de ferro de defesa, e nós temos seus atributos bem aqui. Perseus Dark, nós temos 20 de ataque, 60 de defesa e 20 de resistência. E as três peças que compõem a Blade também estão aqui. Lock Chip do Perseus, com o tema dele aqui no meio. Depois a Blade principal, que é o Dark, descrito como uma Blade que tem 6 pontas ao todo. Afinal tem duas aqui, duas aqui, duas aqui. Formato ondular para bloquear os ataques em tudo quanto é altura. Junto com o Bumper, que tá aqui para ajudar a reforçar a proteção de impactos. E vocês podem notar que o Bumper, quando ele tá com o Dark, ele preenche aqui um pouquinho desse espaço que fica entre essas duas lâminas de cada um deles, reforçando ainda mais essa defesa. Fica bem fechadão. Hatchet 6 a gente acabou de ver agora no Drum Brave, só que tá aqui na altura 80, e seus atributos 14, 6, 10, com 80 de altura, e a Beach Wedge, galera. Essa aqui em particular, presta atenção, que ela é descrita com uma ponta do tipo defesa que tem menos dentes, ela tem 10, para poder reduzir a quantidade de resistência que é perdida enquanto ela faz a Extreme Dash. Realmente a gente sabe que o Rush, quando ele fazia Extreme Dashes, ele corria bem rápido devido à teoria de proporção de engrenagens, e agora isso numa ponta de defesa, isso eu nunca vi antes. Não sei se isso vai causar com que o nosso Bay faça mais Extreme Dashes mesmo sendo um Bay do tipo defesa. Quem sabe se alguém colocar o Rush mesmo aqui nesse Bay, a gente vai ter aquela muralha de impacto por cima do inimigo e ainda com uma grande resistência à eclosão. Ainda assim, confirmado, temos uma ponta de defesa com menos dentes e seus atributos estão a seguir: 5, 55, 30, 10 com 30 de resistência à eclosão, e como esse aqui é booster, esse aqui não vem com lançador. Onde a gente vai ter um Perseus, porém, que vai estar com lançador é aqui no conjunto da arena, galera. Tá vindo nele Drum Brave vermelho, tem aqui também o Perseus branco e azul, 2 lançadores, e a arena é transparente com o trilho rosa. Os atributos e as variações da peça também por aqui, onde o Drum Brave acabei já de explicar pra vocês, só que olha como é que são as coisas. O Lock Chip, ele é laranja, enquanto o Slash é laranja. O 660, ele é inteirinho vermelho e o Vortex é laranja. O lançador, ele é preto com a cremalheira rosa, que aqui já faz até um contraste com o lançador canhoto, que ele é preto com rosa de cremalheira. E aqui o Perseus Dark, a gente acabou de falar do abacaxi preto de ferro, aqui é o abacaxi branco. Aí nós temos aqui todo mundo branco e azul. O 680 é azul por fora, branco por dentro. Nós temos o Wedge branco e o lançador é branco com a cremalheira azul. O lançador canhoto finalmente tá aqui, galera. O meu lançador de cremalheira do meu Cobalt Dragon já tava nas últimas, então agora aqui a gente pode lançar ele sem problemas, pode lançar o L-Dragon. Esse aqui eu digo pra vocês, eu comprei 2 porque eu quero poder lançar meus Bays canhotos sem muito esforço. Aqui temos também como é que são os grips, onde a gente tem o preto com o vermelho. Essas partes aqui são de borracha, esses eu não peguei, galera. Já tô ficando bem pobre, Takara-Tomy tá deixando aqui tudo muito caro. O outro é o azul com branco. Também tem aquela maleta branca caríssima de você levar aos bays, que pra mim não vale a pena de jeito nenhum. Compre alguma coisa que guarda aquelas iscas de pescaria, negócio de bijuteria, que aqui pra nossa realidade BR é muito melhor, fica mais divididinho, cabe até mais peças. E agora vamos para algumas partes polêmicas, galera, começando com o Hall da Fama da Takara-Tomy, porque efetivamente estão banidas todas as variações da Blade do Wizard Rod em lutas de X1. A partir de abril você até pode utilizar o Wizard Rod, mas vai ser no Tree on Tree, porque essa Blade, convenhamos, ela anda numa apelação total tão grande, e a gente sabe como o Wizard Rod anda apelão com o Ball, esse aí não tem como.
No 3-on-3 ainda pode. Dia 28 de fevereiro no Japão vai ter uma revista que vai trazer uns adesivos, vai ter uns guias. E dentro dessa revista você vai ter também o Phoenix Feather laranja. Esse aqui eu digo até que é uma correção, porque quando eu li a revista parecia que a próxima Korokoro ia dar isso aqui, ia dar cartaz de adesivos, ia dar um negócio de papelão pra você cortar e fazer a máscara do Kamen X, mas não é o caso. É uma outra revista separada, mas se você ainda não tiver o Phoenix Feather e quiser importar essa revista, vai ter ela por aqui. Na Korokoro também agora a gente tem uma imagem bem mais clara e oficial. Essa aqui a gente mostra com tranquilidade. O Samurai Saber laranja com verde, parece uma cenoura isso aqui. Esse aqui é naquela raspadinha que vem na revista. Esse aqui é um Samurai Saber extremamente raro e honestamente achei a cor dela bem esquisita, viu? E falando de torneio, galera, quem ganhar nos torneios da Takara Tomy a partir de abril lá no Japão vai conseguir o Perseus Dark inteirinho dourado. Da Blade, Assist Blade, o Edge, a Hatchet, tudinho no tratamento do ouro. Essa aqui com certeza vai ser extremamente rara. Acredito também que no futuro a gente vai ter mais Base X raros, porque certamente eu ia gostar muito de ver um Gunbrave douradão. Que bonito não iria ser. Imagino também se talvez um desses não apareça lá no Hariget do aplicativo, onde ali eu já tô com tantas tentativas desde que eu consegui o Aero Pegasus e o Cobalt Drake, que quando vier o próximo, quem sabe eu não consiga no primeiro dia, né? Mas não sabemos, afinal o drop é só 0,7%, essa coisinha de nada. Meu Deus, gente, ditas todas essas coisas, é peça que não acaba mais, é dinheiro que não acaba mais, que a Takara Tomy tira dos nossos bolsos e a mente não tá conseguindo mais. É muita coisa, minha gente, meu Deus do céu, como o Beyblade tá ficando mais forte, mais evoluído e também mais caro. Eu quero que você me diga aqui então, se você for comprar isso aqui, quem que você tá pegando, quem que você não tá. Beyblade X tá virando Beyblade Metal Fight com todas essas pecinhas que a gente pode encaixar nelas. E imagina só quando saírem mais Assist Blades, talvez uma até feita de metal no futuro, um Lock Chip feito de metal também, a gente faz o combo 3 vezes metálico, misericórdia da Takara Tomy. Imagina o Power Creep que você vai colocar por aqui. E já que a gente tá falando de coisas incríveis que a Takara Tomy tá trazendo, eu não sei se vocês viram, mas ontem eu falei do capítulo do mangá, gente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, porque aqui eu explico como que funciona o sistema de nomes de combos aqui para Beyblade CX, e tem um capítulo do mangá aqui para vocês verem o que tá acontecendo com a Multi, a Shiguru e até o sistema CX lá no mangá. Faço o X imediatamente e até a próxima.